batalha espiritual, e em batalha espiritual eu tenho dito aqui na igreja que não é opcional. Então, não é se você quer participar, se você não quer participar. Fato é que todos nós estamos no meio de uma batalha. E nós temos que aprender a se comportar no meio dessa batalha. O nosso grande inimigo, grande não, porque é maior que está em nós do que está no mundo, mas o nosso inimigo, ele usa de algumas armas, e nós já falamos aqui sobre elas. Falamos sobre a arma do medo, enfim. E uma arma que o nosso inimigo usa demais é pecado. O que o nosso inimigo usa muito para entrar na vida de uma pessoa é a sujeira, é o pecado. Não à toa a Bíblia chama de espíritos imundos. Então, eles precisam de pecado para estar na vida de alguém. Eles precisam de sentimentos que a Bíblia reprova para usar isso como legalidade, usar isso como porta, usar isso como uma maneira de legalizar a presença dele na vida de uma pessoa. O que o inimigo quer na vida de alguém? Ele quer destruir a vida da pessoa na terra e terminar levando a pessoa para o inferno. O inferno é real. Não caia nessa conversa de que o inferno é aqui, essas conversas balela. Isso não existe. O inferno ele é real, ele existe. Mas ele não foi feito para o ser humano. Ele foi feito para Satanás e os demônios. Então, o ser humano só vai para o inferno por opção. Ele só vai para o inferno porque ele quer ir para o inferno. Então, nós precisamos então aprender a lidar com isso. Eu falei uma sexta-feira sobre tentação, falei sobre opressão, falei sobre possessão, falei o que caracteriza, como é que funciona isso na vida de alguém, como é que alguém sabe se está possesso, ou se está opresso, ou espíritos obsessores, como alguns usam também essa expressão. Então, nós falamos sobre isso também. E hoje, o que eu quero ministrar à igreja, entrar mais a fundo com a igreja, é quais são as armas que o Senhor nos deu para guerrear essa batalha. Porque o Senhor não nos colocou na batalha e falou assim, ó, vai com a cara e a coragem, se vira, dê seu jeito. Não, Ele nos deu armas para usar. E hoje nós vamos aprofundar nessas armas. Então eu quero convidar a igreja a abrir comigo a Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 11. Sexta-feira passada, na verdade nós vamos ler a partir do 10, Efésios 6, 10. Na sexta-feira passada eu comecei falando sobre isso e falei na sexta sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí a gente fez aqui, nós aprendemos como é que a gente busca forças em Deus. Então, isso é algo que tem que ser vivido e praticado nas nossas vidas. Efésios 6, 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Se você puder, se não lhe trouxer nenhum incômodo, não tiver nenhum impedimento, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé para a leitura do texto bíblico. Efésios 6, 10 vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Diga comigo, verdade. Verdade. E vestida a couraça da justiça. Diga comigo, justiça. Justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Diga comigo, Evangelho da paz. Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Diga comigo, fé. Fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos
capacete da salvação. Diga comigo, salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os. Amém, igreja. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui então o apóstolo Paulo falando sobre batalha espiritual e nos ensinando como nos portar diante de uma batalha espiritual. Paulo está em mente aqui com a armadura do soldado romano. Ele está lembrando do soldado romano, as partes da armadura e fazendo a relação com a nossa vida espiritual. Primeira coisa, primeira arma que o Senhor nos deu para nos defender dos ataques do maligno é fortalecermos no Senhor. Eu disse numa sexta-feira aqui que o inimigo, uma das armas que ele usa é cortar as nossas fontes com Deus. O que ele vai tentar fazer? Minar a nossa vida de oração. O que ele vai fazer? Ele vai dizer para você que você não tem tempo para orar. Ele vai dizer para você que você está cansado demais para orar. Ele vai colocar no seu coração: ora hoje não, deixa para depois. Que diferença faz orar agora e orar daqui a pouco? Então deixa para lá. E se você aceitar, presta atenção, não fique esperando que o inimigo vai aparecer na sua frente mostrando tudo que ele tem ou que ele é. Não, ele trabalha também usando a arma da sutileza. Então ele vai tentar minar a nossa vida de oração, ele vai tentar minar a nossa vida de leitura bíblica. Tem gente que pega a Bíblia para orar e começa a cochilar com a Bíblia na mão. Sabe o que é isso? Isso é um ataque espiritual. Tem gente que, ela está bem, está tranquila, está feliz, entrou no culto, sentou na cadeira, olha ela, quando você fala assim, amém, na bênção apostólica, ela acorda. Nossa, mas foi uma bênção o culto, né? O que é isso, gente? Ataque espiritual. Quer ver uma outra marca do ataque espiritual? Roubar a atenção dos irmãos no culto. É sério. Então está aqui, os irmãos estão aqui, estão sentados, vão ouvir a palavra. Daqui a pouco puxa assunto, daqui a pouco acontece um barulho, daqui a pouco acontece uma coisa, e sua atenção vai fazer o quê? Sendo dividida. E você está perdendo o que Deus está ministrando na tua vida. Então, são marcas de ataque espiritual. Por quê? Porque Ele não quer que você se relacione com Deus. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está trazendo algo aqui também muito interessante. Diz-nos os historiadores que para entrar no exército de Roma era necessário, para ser um soldado romano, era necessário que tivesse um porte, nível de força, tinha que ter força. Se fosse magro demais, sabe o que acontecia? O comandante falava: tu não pode ingressar na nossa companhia. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo assim: você não pode ser um raquítico espiritual. Paulo está dizendo: você precisa buscar a Deus, porque na batalha você vai precisar de força. Então, primeira arma é buscar a presença de Deus. Se você não buscar a presença de Deus, lembre-se, Deus é luz, o diabo trevas. Quando a luz chega, o que acontece com a escuridão? O que acontece com a escuridão? Sai. E isso é assim na nossa vida. Uma marca que você não pode perder é a marca de perder a perseverança. Eu já disse numa sexta-feira aqui. Tome cuidado. Se você
vem de um histórico, de uma situação de possessão demoníaca ou opressão, e você começou na sua vida um trabalho de libertação, você não pode largar o trabalho de libertação no meio. Por quê? Porque Jesus ensinou que o demônio sai, mas que depois que ele sai, ele dá uma volta na terra e faz o quê? Se a casa estiver vazia, ele não volta sozinho. Ele chama 7 piores. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Não brinque com libertação. Se você me disser assim, pastor, eu amo o pecado, eu gosto da coisa errada, eu gosto da bagunça, eu já disse, não venha nesse culto. Não deixe a gente botar a mão na cabeça e falar, sai. Porque senão sua vida vai piorar depois. Então, se gosta da bagunça, é opção. Menino, tem até sonoros na vida. Tem até efeitos sonoros, rapaz, o negócio aqui tá. Então, fica fortalecido em Deus. Busca. Isso aqui também eu não posso deixar de falar para vocês. Começou um trabalho de libertação. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Buscar a presença de Deus. Quando você dobrar o seu joelho para orar, possivelmente, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir uma presença ruim. Sabe o que vai acontecer? Provavelmente você vai ver vultos. Pode ouvir barulhos ou vozes. Isso tudo é para quê? Para você ficar com medo e fazer o quê? E se você recuar, aí o inimigo vai ganhando território. Pastor, o que eu faço se eu tiver num processo de libertação e isso acontecer, pastor? Você vai fazer assim comigo, diga comigo. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Mas se você não falar com fé, não, irmão, não vai não. Se tu chegar no diário e falar, em nome de Jesus. Irmão, Jesus disse assim, ó, eu vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e... 1, 2, 3, Jesus disse assim, eu vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e... Jesus te deu autoridade, você tem que usar a autoridade que Jesus te deu. Então diga comigo, vai, com autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Sai. É assim que você tem que fazer. No nome de Jesus e sai. Pastor, ele sai, ele vai embora. Por quê? Porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Quando você vem a trabalho de libertação, às vezes acontece. Sai, ele sai. Ele é meu, ela é minha. Ele vai ficar dando uma resistidinha. Não, sai em nome de Jesus e ele vai embora. Você tem que ter força, perseverança. Agora tem casos, olha para mim, só percebe. Tem casos que, lembra que eu disse uma dessas sextas-feiras que o diabo usa um negócio chamado brecha? Ele usa um negócio chamado legalidade. Se tiver brecha na vida, se tiver legalidade, se tiver pactos antigos que não foram quebrados, não foram renunciados, quando você falar sai, ele vai falar, sai não. Tem um negócio aqui que me autoriza a ficar. Isso aqui é o que nós chamamos de libertação. Aí você tem que revogar pactos, você tem que quebrar alianças, você tem que descobrir qual é a causa que dá legalidade para ele ficar, quebrar essa causa, quebrar essa aliança, e aí você fala, em nome de Jesus, sai, aí ele vai embora. Mas tem que quebrar. E cuidado. Quem eu disse que ele gosta? Ele gosta de submissão.
fazer isso aqui. Aqui não tem nenhum irmão da igreja, vem. Aqui não tem nenhum líder, vem. Aqui não tem nenhum obreiro, vem. O pastor não está vendo. Mas o mundo espiritual está vendo. E no mundo espiritual nós temos uma fama. Sabe o que a gente faz e o que a gente não faz. Demônio nenhum tem medo da roupa que a gente usa. Não tem medo se você fala bem ou fala errado a língua portuguesa. Ele não está preocupado com a sua formação acadêmica. Ele tem medo da unção de Deus que tem sobre a sua vida. Glória a Deus. Então, é isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Aninha, você pode colocar para nós, por favor? Versículo 11, Efésios 6:11. Leia comigo, por gentileza. 1, 2, 3. Revestidos de toda a armadura de Deus. Parou. Revestidos do quê? Da armadura de Deus. De toda. Revestidos de Toda a armadura de Deus. Toma cuidado. Tem gente que fala, o capacete da salvação é tão bonito, eu gosto do capacete da salvação, eu quero. Mas esse negócio de sandália, da preparação do evangelho, da paz, não sei o que é. Isso aí, deixa os missionários no campo aí, isso aí é comigo. A armadura de Deus, entenda o seguinte, não se veste a armadura de Deus, respeito quem faz, mas não se veste a armadura de Deus assim. Eu tomo nesse momento o capacete da salvação. Eu tomo nesse momento a coraça da justiça. Eu tomo nesse momento o cinturão da verdade. Eu tomo a espada do Espírito, o escudo da fé, a sandália da preparação do Evangelho. Agora estou preparado para a batalha espiritual. Se não tiver vida com Deus, não é assim. Isso aqui é uma vida praticando isso. Então, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai preparar cilada. Ele vai preparar armadilha. E você acredita que ele já preparou cilada e armadilha contra a sua vida? E você acredita que ele já preparou a armadilha e cilada e já teve vezes que você caiu nessa armadilha, nessa cilada? Será, pastor? Descobramos se será. Vou para o culto no domingo. Do nada, brigou, marido e mulher. Aí fala o quê? Também não vou para o culto. Caiu na cilada do diabo. Chega na quarta, na sexta-feira, dia de culto. Chega em casa, o sofá faz assim para você, ó. Vem cá, vem. Quero te dar um abraço. Aí você fala, oh meu querido, que saudade de você. Você vai lá, se joga e fica. Caiu na cilada do diabo. Na vida espiritual nós precisamos de posicionamento. Então, revestidos de toda a armadura. Por quê? Porque se você for para o campo sem estar totalmente preparado, a parte que você não tiver armadura é a parte frágil onde você vai ser atacado. Agora, versículo 12. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Para isso aí está horrível. É porque tá. Vamos lá. Porque Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Parou. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra os inimigos espirituais. Entenda uma coisa. O diabo usa pessoas. Pessoas que não têm relação com Deus, pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que prestam seu coração ao diabo. O diabo usa essas pessoas para tentar contra a nossa vida. Não quer dizer que o problema é a Pessoa. pessoa. Nunca use a força do braço contra uma pessoa. Nunca tome pelo lado pessoal, porque não é a pessoa, é a influência do inimigo na vida da pessoa. Então, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra quem? Principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as
organizado? Levanta a mão. Quem é que pensa que o inferno é organizado? E quem não levantou a mão, não pensa nem que é organizado, nem desorganizado. É o quê? É extremamente organizado. Existe hierarquia no mundo espiritual. No meio dos demônios tem hierarquia. Então, é organizado. Mas, pastor, ai meu Deus, é uma potestade, pastor. Ai meu Deus, é uma força espiritual do mal. O que eu faço, pastor? Fala, em nome de Jesus, sai do meu jeito. Jesus já venceu. Amém. Glória a Deus. Que mostra se manifestando. Glória a Deus. Então vamos lá. 6:13. Vamos ministrar sobre as nossas armas e como nós usamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É interessante que se nós fôssemos listar a armadura de um soldado romano, ou nós começaríamos da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça, para não esquecer de nenhuma. Paulo não começou nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Paulo começou no meio. Meu Deus. Por que Paulo começa no meio? Esse cinto que Paulo está falando, ele é de couro largo e ele serve para prender a espada e outros artefatos que um soldado poderia levar para uma batalha. Isso aqui é importantíssimo. Olha para mim. Na sua vida espiritual, você precisa de uma coisa que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Verdade. A verdade é a base para sustentar todas as outras coisas. Vou te provar pela Bíblia. Uma mulher decide fazer um cômodo para o profeta. Prepara o cômodo para o profeta. O profeta vai para esse cômodo, fica muito feliz. Chama seu moço e fala assim: o que falta para essa mulher? Gostaria de abençoar a vida dela, mas parece que ela tem tudo. O servo fala: ela não tem filho. O profeta manda chamar a mulher e diz: assim te diz o Senhor, tu terás um filho. Aí ela vai dizer: não, Senhor meu. Quer dizer, aí tem um trauma, tem uma situação, uma tristeza no coração dela. Mas quando a palavra se cumpre, ela vai dizer um negócio assim, ó: agora eu vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Pergunta: a palavra de Deus na boca de alguém pode ser mentira? Não. De forma alguma. Tempo para a Igreja Batista Ebenezer, por favor. Pode ou não pode? Não? Eu ouvi alguém falando não pode. A gente está falando de Deus, mas é a boca de Deus. A palavra de Deus na boca de alguém pode, não pode ser mentira? Não. Porque a palavra de Deus não pode. A palavra de Deus na boca de ninguém pode ser mentira. Olha para mim. Mateus capítulo 4. O diabo chega para Jesus e fala assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus vai dizer assim: ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou um versículo bíblico. Tá bom. O diabo pegou Jesus, levou Jesus para o pináculo do templo. É o lugar mais alto que tinha no templo. E falou para ele assim: ó, se joga daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e não deixará que o seu pé tropece em alguma pedra. Pega. O diabo citou Salmo 91 para Jesus. Aí eu te digo: era bíblico ou não era bíblico o que o diabo falou? Meia verdade. Mas era verdade ou era mentira? Ele falou meia verdade. Toda meia verdade é uma mentira. Então, E aí tem um outro detalhe. O que o diabo fez? Está escrito? Está escrito.
Mas o diabo tirou de isso aqui é missão. O diabo tirou de contexto o que o texto diz. Por isso que a resposta de Jesus foi: não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe o que é pecado? Isso aqui é pecado. Sabe o que é pecado de tentar a Deus? Pega tudo que você tem de valor e fala assim: eu vou andar no meio da madrugada, no lugar mais perigoso que tiver. Está escrito que não vai acontecer nada, então vamos ver se não acontece. O nome disso é pecado. Tentar a Deus. É isso que o diabo tentou fazer com que Jesus quisesse, usando a palavra de Deus. Toma cuidado. Deus tem compromisso com o que Ele falou. Deus não tem compromisso com o que alguém está dizendo que Ele falou. Deus não falou para Jesus assim, ó: então eu posso tropeçar, então eu vou subir, vou me jogar, hein? Vou me jogar! Aí os anjos pegam. De novo, aí ele sobe, vou me jogar, hein? Aí os anjos pegam. Não é isso. Não é isso. Então, cuidado. A palavra de Deus na boca de alguém pode ser verdade ou não. Pastor, e como é que eu faço para saber? Intimidade. Aí tu vai saber. Então, olha só. A verdade é a base que sustenta todas as coisas. Já que nós estamos na sexta-feira, estamos no culto da unção, deixa eu falar uma coisa muito séria sobre unção. Não confunda unção e salvação. Salvação tem preço? Tem. Salvação tem preço? O que você tem que fazer? Muito bem. O que você tem que pagar pela sua salvação? Você tem que fazer pela sua salvação? O salmista disse assim, ó: o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Salvação só requer uma coisa de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem e for batizado será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, para ser salvo precisa crer. Salvação é crer. Não confunda com unção, porque unção tem preço. Unção não é de graça. Unção exige que você desça na presença de Deus. Unção exige que você tenha tempo com Deus. Unção exige que você tenha vida com Deus. E tem uma outra coisa: unção tem preço e unção tem peso. É verdade. Peso. Quem aqui já trabalhou ou trabalha com libertação? Levanta a mão assim. Muito bem. Quem trabalhou com libertação, dá para fazer obra de libertação de qualquer maneira? Indo de qualquer jeito? Vai te cobrar no mínimo duas coisas: oração e jejum. Só que tem uma coisa, gente: a verdade é o que sustenta todas as coisas. A unção tem peso. Se você não andar numa vida de verdade com Deus, a unção vai pesar sobre a sua vida e vai te esmagar. Diga comigo: nenhum talento supera o caráter. Quer buscar dons espirituais? Maravilhoso. Mas antes dos dons espirituais, lembre-se que existe algo chamado fruto do Espírito. Fruto do Espírito manifesta o caráter de Cristo. Você precisa ter o caráter de Cristo, vida transformada para ter verdade. E você tendo verdade, Deus te usa e está tudo certo. Você nunca vai ter problema. Antes de buscar poder, busque caráter transformado. Glória a Deus, aleluia. E os demônios vão passar longe. Então, cinto da verdade. Número 2. Meu Deus. Não tem. Tomando então, sendo cingidos vossos lombos com a verdade, vestir a
aquele peitoral de ferro que protege os órgãos vitais, pulmão, coração, rins, enfim. A Bíblia diz com graça da justiça. E aqui, meu Deus, sabia que nós fomos tornados justos diante de Deus? Quem aqui já pecou? Sabia que Deus é santo? Glória a Deus. Ele não se relaciona com o pecado? E por que é que Deus, quando você ora, Ele olha para você, se aproxima de você e tem relacionamento com você, se você pecou e ainda peca? Pela graça. Por quê? Ah, muito obrigado. Ele vê Cristo. Sabe como ele vê Cristo? Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário pela nossa vida. Glória a Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus que não pecou, e aí Ele fala assim: nós fomos tornados o quê? Justos, não por nós, mas pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Diga comigo, gente, essa é uma das maiores armas de defesa que a gente tem. Diga comigo, o sangue de Jesus, tem poder. É a maior verdade que É existe. verdade. O sangue de Jesus te guarda. O sangue de Jesus é uma arma de defesa. Ele serve para te proteger. Quando você chama o sangue de Jesus no meio de uma batalha, o inimigo não pode te tocar, pelo poder que tem no sangue de Jesus. Por que a gente ceia? Aí teria que ser uma pregação. Mas a ceia tem um elemento. Lembra que você participa do suco de uva? O suco representa o quê? Sangue. Quando você toma o suco, você está fazendo, sabe o que no mundo espiritual? Dizendo: eu tenho aliança com Jesus. O sangue de Jesus está em mim. E por causa disso há uma proteção de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Êxodo, livro de Êxodo. O povo de Israel estava se preparando para sair do Egito. Ia vir a última praga. Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. Aí, o Senhor disse assim: ó, tomai um cordeiro, vou pegar o sangue desse cordeiro e vou passar nos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar. A casa que tiver o sangue no umbral da porta, o anjo vai passar direto e não vai tocar. Mas a casa que não tiver o sangue, o anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito. Tem uma coisa, ele não disse assim, ó, na casa que tiver judeu, o anjo não. Ele não disse, na casa que alguém gostar de Abraão, não foi isso que ele disse. Ele disse que a casa que tivesse sangue nos umbrais da porta. O sangue de Jesus, quando você chama o sangue de Jesus sobre a tua vida, ele cria uma proteção sobre você, que o anjo da morte, o inimigo, ele não pode chegar até você, ele não pode tocar a tua vida. Quando é que você usa o sangue? Quando você vai para uma batalha. Quem vai orar por alguém aqui, antes de orar por alguém, você tem que orar por cuidado. Não é brincadeira. Às vezes o pessoal vai falar, que bonito, bota a mão na cabeça, aí não cai, que legal. Aí bota a mão, o outro entra no mistério, oh, terra, que coisa boa, eu também vou fazer. Vai lá, cuidado. Porque se você não tiver vida com Deus, se você não tiver protegido, na linguagem espiritual você está sujeito a ganhar uma seta. O que é a seta? É o ataque do inimigo contra você. Então você tem que ir para a batalha como? Protegido. Você ora por você, se cobre, depois você vai orar pelas pessoas.
Quem entendeu, diga amém. Amém. Isso é importante demais. Demais. Mão na cabeça. Todo mundo pode botar a mão na cabeça de todo mundo? Não. Por quê? Vamos lá. Você é cheio do poder de Deus. Vê uma pessoa endemoniada, bota a mão na tua cabeça. O que acontece? Transfere. Vamos lá. Você tem poder de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Não, aí não, né? Como eu tô falando também. Olha o que a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se uma pessoa endemoniada for botar a mão na tua cabeça e você é cheio do poder de Deus, sabe qual é o risco que acontece? Ele fica endemoniado. É isso que acontece. Agora, se o camarada endemoniado bota a mão na cabeça de um cara que não sabe se quer Jesus, não sabe se quer bagaceiro, na sexta-feira à noite está na igreja, no domingo à tarde está no paróquio, sabe aquela vida? Aí você está sujeito. Cuidado. Então, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Tomando ser cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Como é que eu disse a couraça da justiça? Chama o sangue de Jesus sobre a tua vida, Ele te defende. O sangue de Jesus sobre a tua casa, o sangue de Jesus sobre seus filhos. Ministra a presença de Deus sobre a tua casa. Quem é que é pai, quem é que é mãe? Você tem uma autoridade dos céus. Deus te deu autoridade sobre a sua casa. Revista-se da autoridade. Porque, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Porque Deus é trazer e a gente precisa levar. Olha só, tem atitudes ou falta de atitudes, tem posições ou falta de posições que se convida o diabo a entrar na vida de alguém, ou que se abre portas para o diabo entrar. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu disse, perguntei quem é que é pai e quem é que é mãe. Você tem uma posição dentro da sua casa como autoridade na sua casa. Quem é a autoridade da casa? O pai e a mãe. Quem é a autoridade? O pai e a mãe. A autoridade é um menino de 6 meses? Não. É um filho de 3 anos? Não. É um filho de 15? Não. O de 25? Não. A autoridade é o pai e a Mãe. Existe um espírito que é terrível. O nome desse espírito é espírito de Jezabel. Fica tranquilo. Espírito de Jezabel, muita gente na igreja, tem gente até que brinca, né? A Jeza, lá vai a Jeza, né? Vê uma irmã com unha vermelha e fala, Jezabel, né? Botou um brinco com aquele da bola, né? Jezabel. Eita, Jesus. Vai dar além. Sabe quem foi Jezabel na Bíblia? A esposa de Acabe. Acabe, ele foi o pior rei de Israel. E o pior rei de Israel foi buscar a pior mulher que tinha para ele casar. Ela era sacerdotisa, ela era filha de Etibaal, ela era sacerdotisa de Baal, e ela levou o culto de adoração a Baal para dentro de Israel. Ela ensinou Israel como cultuar Baal. Esse espírito ele tem um problema. Ele quer trabalhar, sabe onde? Autoridade. O que ele quer fazer? Perverter, deturpar, distorcer a autoridade. Então, ou ele vai fazer de duas uma. Ou ele tenta controlar uma autoridade. Você já viu casa
casa. Que quem manda é aquilo assim? Eu quero! Sai todo mundo correndo. Agora é assim, todo mundo vem. Cuidado. A autoridade da casa. Cadê os homens? Glória a Deus. Quem aqui é homem casado? Homem casado. Não, isso é autoridade. Deus colocou autoridade na sua vida. Sabe como você não fecha a porta para esse espírito não entrar? Exercendo a sua posição de autoridade. Então eu vou chorar. Então você chora, porque eu estou falando que não é não e acabou. Autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo. Eu estou falando de autoridade. Como é que ele manifesta? Ou ele controla a liderança, ou ele tenta corroer a liderança. Como assim corroer a liderança? Esse pastor, o negócio de culto é assim. Pega essa besteira. Cola comigo que eu que sei. Vem comigo que eu vou te ensinar como funciona. Esquece esse negócio de igreja, Jesus. Não marcou. Culto sexta-feira, batalha espiritual. Não, cola comigo que vai dar certo. Aí sabe o que acontece com os crentes que não têm firmeza na palavra de Deus? Levado em vento de doutrina. Falou ali, revela o CPF. Falou ali, o oculto e o escondido. Cuidado. Como é que você fecha a porta? Exercendo a autoridade que Deus colocou na sua mão. Se posiciona dentro da tua casa. A autoridade é você na sua casa? Se posicione, toma o seu lugar de autoridade. Você é autoridade no seu trabalho? Assuma o seu lugar de autoridade. A posição que Deus te deu, viva ela integralmente. Você fecha a porta. Glória a Deus, aleluia. Cuidado. Não seja emocionado. Geralmente, esse espírito manifesta. Esse espírito ele não gosta muito de Bíblia. Ele gosta de levar as pessoas assim. O Senhor me mostrou uma cortina aberta e me disse sobre a tua vida. O Senhor revelou. Aí quando você fala assim, mas irmão, e palavra? Não, palavra não precisa. O negócio é o seguinte: o Senhor fala comigo que eu sou profeta de João. 66 livros, 39 e 27, 39 antigo e 27 novo. Muita gente morreu para que ele chegasse nas nossas mãos. Tem cerca de 40 autores aqui. Aqui te ensina como ter o caráter de Cristo, te ensina o caminho da salvação, te ensina como ir para o céu. Você precisa de, não um conselho que eu vou falar daqui a pouco, mas se você precisa de conselho, já vou adiantar. Aqui ó, tá cheio de conselho para a tua vida. Você precisa aqui, você abre aqui, Jesus fala contigo. Esse aqui é o único livro que você chama o autor e fala assim, ó, me explica que eu não entendi. O Espírito Santo vem junto de você e diz o que está escrito aqui é o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Meu irmão, não sei como andar, vai para a palavra que você aprende. A palavra vai ensinar você como andar aqui, a palavra vai te ensinar o caminho do futuro. Olha para a palavra, leia a palavra, como está escrito lá no livro de Josué. Medita na minha lei de dia e de noite, então coma a palavra, como está escrito em Salmo 1. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, você detém o caminho dos pecadores, você senta na roda dos seus escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. A maior autoridade da vida do crente é o poder da palavra. Onde se é a palavra, onde se vive a palavra. Não há
falo em outras línguas, profetizo, Deus dá dom de palavra de conhecimento, uso aqui na igreja, mas nunca me afasto da palavra. Eu abro Bíblia e prego Bíblia, palavra. Se porventura você for a algum lugar onde não se fala da palavra, sabe o que você faz? Levanta e vai embora. Bíblia, palavra. Palavra. Vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho lá. Bem legal que a sandália de soldado romano, melhor. Sabe que a região de Israel era uma região de deserto, sim ou não? Sim. Só quando a gente fala deserto, o pessoal pensa naquela areia amarela, fininha, né? Só que não é esse tipo de deserto Israel. O deserto de Israel é um deserto de pedra, pedregoso, pedras soltas. Então, numa batalha ou numa caminhada longa do exército, tinha o perigo de escorregar, de se machucar. Então, a sandália do soldado romano, ela era cravejada de pregos. Quem já viu chuteira de jogador de futebol? Era tipo aquilo. Aí tinha prego. Para quê? Porque quando pisava, o caminho não falseava, nem para a direita, nem para a esquerda. Era firme. O que Jesus está falando? Você quer ter uma vida onde o inimigo não pode te tocar? Tenha a sua caminhada firmada na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Ande firme na palavra. Irmãos, calçando seus pés com a preparação, ou seja, sempre pronto para andar no Evangelho da paz. Se você seguir a palavra de Deus, tem paz de Deus sobre a sua vida. Cuidado. Salmo vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? Ímpio é aquele que não tem vida, relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus vai te ensinar a ser homem de Deus? Não. Quem não tem relacionamento com Deus vai te ensinar a ser mulher de Deus? Não. O que você quer pedir conselho para ímpio? Mas ela é minha amiga, pastor. Mas ela tem a cultura do céu na vida dela para te ensinar. Vai orar, vai ler a Bíblia, eu vou orar com você, vou jejuar com você. Ela vai te ensinar isso? Não. Então, irmão, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Olha para mim. 25 casamentos na vida. Aí você vai perguntar para essa pessoa: me dá uma dica para eu continuar casado? Ela vai te dar uma dica de como procurar um cartório e desfazer um casamento. Isso aí, gente. Olha para mim, eu não estou falando de gente que teve uma vida no passado e depois veio para o Evangelho. Não. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Eu estou falando de gente que não tem vida com Deus. E cuidado. Ah, pastor, mas está tudo certo. Eu só falo da minha vida para as pessoas da igreja. Como é? Mateus 25. Parábola das 10. Jesus disse que das 10 virgens tinham 5 loucas e 5. Jesus estava falando da igreja. Dentro da igreja tem 5 loucas e 5. Aí você pega a sua intimidade e sai compartilhando com todo mundo. Aí depois no jornal do Flamboyant, a primeira capa, está lá sua foto falando da sua vida. Aí você vai falar: tô chateado. Quem plantou essa semente? Ama uma fofoca. Você não sabe a nova que eu tenho para te contar da vida da Juliana. Meu Deus.
os outros para você, falando a sua vida para os outros. A graça da fofoca é quando a gente recebe a notícia dos outros, mas fica muito chateado quando descobre que a sua vida está na boca da galera. Cuidado, cuidado. Pastor, para quem que eu peço conselho? Obrigado. Número 1, dobre o seu joelho. Ó, sabe só o nome desse trem aqui, ó? Joelho, ele dobra. Põe no chão. Fala com Deus, porque o Deus que você serve é um Deus vivo. Quando você fala, ele responde. Fala com ele. Número 2, precisa de conselho? Aqui tem conselho. Ó, examinar as Escrituras, porque cuidar é ter nelas o caminho da vida eterna. Bíblia. Precisa de conselho? Tem pessoas que são espirituais e podem te ajudar sim. Nós estamos aqui para ajudar vocês, nossos pastores, e tem pessoas que têm condições para te ajudar. Mas, isso aqui é importante, já vou te ensinar outra coisa. Antes de tudo, olha para a vida. Vida. Eu estou falando para você julgar a pessoa e sair falando mal dela. Olha para fruto. Tem fruto do Espírito Santo na vida dela? Ih, pastor, não vejo não. Falou que é treta, está no meio. Olha lá, você pode ter certeza, pastor. Pastor, ali gosta de... Olha para a vida. É igual profecia. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Você pode analisar uma profecia? Analisar. Deve. Você não pode Jesus amado. Vou perguntar de novo. Você pode analisar uma profecia? Sim. Você não vai receber. Deve. Deve. Agora só vamos cuidar. Julgue sempre a profecia. E não profeta. O que a pessoa está te falando? Está de acordo com a palavra de Deus? Está trazendo um testemunho de algo que Deus já te falou? Porque olha que assim, Deus fala conosco, e aí quando você vai para a palavra, vai para a oração, Deus fala conosco, você chega na igreja, vê um irmão e faz o quê? Confirma o que Deus já tinha falado. Olha. Mas julgue a profecia. Porque tem profecia que não passa pelo filtro da palavra. Eu estava na igreja com um amigo meu, casado, assim, ó. Ele estava lá na mesinha da tesouraria. Chega um irmão e fala para ele. Ele era novinho, mas já era casado. O irmão chegou, olhou para ele e falou: varão, eis que a tua Rebeca está chegando. Eu vejo uma aliança no seu dedo. Aí esse meu amigo, ele olhou para o rapaz e falou assim: e o que eu faço com a minha mulher? Eu sou casado com ela. Cuidado. Cuidado. E às vezes é até verdade o que algo fala. Você sabia disso? Quem sabia? O apóstolo Paulo está andando e vem uma mulher andando assim, ó. Aqui estão aqueles que vieram ensinar o caminho da verdade. Paulo olha e fala assim, ó. Sai dela. E a mulher foi liberta. Cuidado. Cuidado. Para caminhar. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sexta-feira que vem eu quero falar mais sobre eles. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. Porque a fé é importante demais para eu correr agora. E principalmente a espada do Espírito também é importante demais para eu correr. Eu quero que você pega suas mãozinhas assim.
já teve palavra de maldição lançada contra a sua vida? Pastor, minha mãe me amaldiçoava, falava: você é um burro, você nunca vai dar para nada na sua vida, você não aprende nada. Amém. Quem aqui já fez pacto voluntário, não involuntário, voluntário com as trevas? Pastor, eu já fiz trabalho. Pastor, eu já estive lá no meio das trevas. Pastor, eu era envolvido com essas coisas, gostava dessas coisas. E olha para mim, nunca fez uma oração revogando as coisas lá de trás. Quem aqui já fez isso? Fez? Nunca teve oração revogando.